Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia e o assunto desse vídeo é epistasia. Epistasia, pessoal, a gente falou no vídeo anterior, é o fenômeno no qual dois genes diferentes interagem, sendo que um pode anular o efeito do outro, tá? E lá a gente falou que tem três tipos de epistasia: a epistasia dominante, a recessiva e a recessiva duplicada. Algumas regrinhas. O gene epistático é aquele que anula o efeito do outro, tá? E o gene hipostático é aquele gene cujo efeito é anulado, né? Então ele sofre a ação do epistático, certo? Vamos começar a olhar a epistasia dominante. O exemplo que eu trouxe para vocês é da coloração das penas das galinhas, tá? Aqui nós temos dois genes, o gene C e o gene I. A gente tem a variedade dominante do gene C, a recessiva do gene C, a variedade dominante do gene I e a variedade recessiva do gene I, tá? Então, olha só, o que o gene C faz? Ele produz pigmento. O alelo dominante C, o Czão, ele faz com que as penas tenham pigmentação colorida. O alelo recessivo, né, do gene C, produz o pigmento branco. Izão, tá, é um gene que a gente chama de epistático, tá? O I dominante, ele inibe a deposição do pigmento na pena da galinha. Então, o máximo que a galinha vai ser é branco, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, se a galinha for, sei lá, por exemplo, Czão, tem dois alelos dominantes para produzir a plumagem colorida. E aí for Izão, tiver pelo menos um alelo I dominante, ela pode ser Izão, Izinho, né? Isso significa, pessoal, que o I é mais forte, o I dominante é mais forte. Isso significa que apenas um alelo dominante do gene I consegue inibir a ação de dois alelos dominantes do gene C. Isso significa que essa galinha aqui vai ser branca. Ela não vai conseguir colocar pigmento nas suas penas, né? O mesmo vale para essa daqui. Essa daqui ela vai ser branca porque ela tem alelos epistáticos, né? E porque mesmo se aqui fosse Izinho, o alelo recessivo, Czinho, também manda que a cor seja branca, né? Então esse bichinho aqui também vai ser branquinho, tá? Agora, o Izinho, tá, é o alelo que permite a pigmentação, ou seja, nesse caso aqui, Izinho permite a manifestação do C. Aqui o C é dominante, né? Então, a gente vai ter galinha com penas coloridas. O mesmo vale para cá. Izinho permite a produção de Czinho. Nesse caso específico aqui, Czinho também faz com que ele seja branco, porque é o pigmento, né? Agora, cuida aqui comigo. Se Czinho, ao invés de branco, sei lá, fizesse com que a pena ficasse verde, tá? Nesse caso aqui, a cor da pena ia ser verde. Porque o I recessivo permite a pigmentação, ou seja, permite a manifestação do gene C, tá? Tanto do C recessivo quanto do C dominante, certo? O único momento em que o C não vai poder se manifestar é quando o I for dominante, certo? Então, por isso que a gente chama esse caso de um caso de epistasia dominante. Agora, a epistasia recessiva é um dos exemplos que eu talvez mais goste, tá? Porque a epistasia recessiva a gente usa cachorro labrador, né, pra dar o exemplo. Eles são muito fofos e não tem como uma professora de biologia não gostar de cachorro labrador. É quase impossível, né? De cachorro nenhum, na verdade. A gente gosta de todos os cachorros. Mas o labrador é um bichinho interessante porque ele tem três variações de cor, né? Tem a variação marrom, tem a variação amarela, que a gente chama de albina, né? E tem a variação de labrador preto. Então, o que acontece? A gente tem três fenótipos. Vou fazer aqui no cantinho bem pequenininho, tá? Uma tabelinha. Fenótipo e genótipo. Pá. Bom, olha só o que acontece. Nós temos aqui dois genes, tá? O gene D dominante, tá? Ele faz com que a cor do pelo do cachorro seja preto.
O gene D recessivo faz com que a cor do pelo do cachorro seja marrom. Existe um outro gene, o gene E, que permite ou não a deposição do pigmento no pelo do cachorro, que é o caso do gene E. O gene Ezão, ele permite a deposição do pigmento. Então, aqui ele permite a manifestação do gene D, tá? Só que se tu herdar Ezinho, tá? Se tu herdar E recessivo, tu vai ter o cachorro sem a manifestação do gene D. E aí ele não vai conseguir ser nem preto nem marrom, independente do gene D que ele herdar. Aí ele vai ser albino, ele vai ser amarelinho, tá? Por exemplo, se o cachorro tiver o genótipo Dzão alguma coisa, Ezão alguma coisa, pode ser Dzão ou Dzão Dzinho. Aqui pode ser Ezão ou Ezão Ezinho. Se tem E dominante, significa que eu posso manifestar D. Se tem D dominante, significa que esse cachorrinho ele vai ser preto. Se o genótipo fosse Dzinho, Ezão alguma coisa, Ezão Ezinho ou Ezão, tá? Ezão permite o gene D. O gene D aqui nesse caso está em homozigose recessiva, então a cor desse cachorrinho aqui será marrom. Agora, se eu tiver Dzão alguma coisa, Ezinho, bom, o gene E ele é epistático quando ele é recessivo, ou seja, epistático. Ele inibe a manifestação do gene D. Por mais que D seja dominante aqui, não importa. Ezinho é epistático, Ezinho inibe a manifestação do gene D. Então ele não vai ser preto, ele vai ser albino, ele vai ser amarelinho, tá? O mesmo vale se ele fosse Dzinho, Ezinho. Ezinho não permite a manifestação do D. Então, de novo, nós vamos ter um cachorrinho amarelo ou albino, tá? Por isso que o nome dessa condição é epistasia recessiva. Para ser marrom, ele tem que ser Dzinho, Ezão, Ezinho ou Ezão. Para ser albino, ele pode ser Dzão, alguma coisa, Ezinho, ou Dzinho, Ezinho. Porque tem que ter esses Ezinhos, já que eles são epistáticos e vão inibir o preto ou o marrom. E para ser preto, ele tem que ter um alelo dominante em relação ao gene D e tem que o E permitir, né, a manifestação desse alelo dominante. Então, ele tem que ser Dzão alguma coisa, Ezão alguma coisa. Certo, gente? Um beijão e até a próxima aula.